Olá, que tipo de pessoa você quer ser? Como é que você quer terminar os seus dias aqui na Terra? É bom você pensar nestas coisas, é bom você tomar as suas decisões, porque você não vai além daquilo que você define. Você não se torna uma pessoa diferente daquilo que você decide. Então, ao terminar a vida, você pode estar de duas maneiras. Ou você pode terminar a vida gasto pelas lutas, ou você pode terminar a vida enferrujado. Aquela pessoa que terminar a sua vida gasto pelas lutas, pelo tanto se esforçar, por tanto buscar a Deus, por tanto lutar para honrar o Evangelho, elas estarão gastas de tantas lutas. Mas haverá aqueles também que não lutarão. Eles são aquelas pessoas que deitam no barco e deixam o barco descer, rio abaixo. Eles não remam rio acima, eles não sofrem remando contra a correnteza e eles se enferrujam. Mas o seu fim é cair na grande catarata. O apóstolo São Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, ele disse assim, capítulo 2, verso 3, Paulo disse assim: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Olha, todos nós somos tentados a nos envolver com coisas desta vida. Somos tentados a nos envolver em negócios questionáveis. Somos tentados a nos envolver em relacionamentos questionáveis. Em muitas coisas nós somos tentados. Mas a tentação não existe para nos derrubar. A tentação existe para que a gente possa vencê-la e mostrar o nosso valor. No verso 5, Paulo continua dizendo: ninguém que milita se embaraça com negócios. Verso 5, e se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Então, nós precisamos militar legitimamente, corretamente, de acordo com as regras. O que é militar legitimamente? É militar de acordo com as regras, E as regras de Deus, obviamente. No verso 15, Paulo diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, este é o meu anseio, este é o meu anelo, este é o meu objetivo, o meu desejo, minha paixão é ser esta pessoa que vai se apresentar a Deus aprovado. Esse é o meu desejo, que aconteça o mesmo com você. Agora, é óbvio que existe uma diferença entre as pessoas que vão se apresentar a Deus aprovado e aquelas pessoas que vão se apresentar a Deus desaprovados. Existe uma diferença entre aquela pessoa que vai ter do que se envergonhar e aquela pessoa que não vai ter do que se envergonhar. O que maneja bem e o que maneja mal a palavra da verdade. E esta diferença, gente, não é genética, é decisão. É decisão. É uma questão de você ter um nível de consciência elevada do certo e o errado, o que você deve fazer e o que você não deve. Eu sempre digo, há 3 tipos de pessoas nesta vida. 3 tipos. Um que não sabe o que fazer, ele é o ignorante, ele não sabe e nem está preocupado em saber. Então são esses 3 tipos de pessoas: aquele que não sabe o que fazer, aquele que sabe o que fazer, mas não faz, e aquele que sabe o que fazer e entra em ação. Não basta saber, é necessário fazer. A vida não te paga pelo que você sabe, a vida te paga pelo que você faz. A Bíblia diz
que no juízo, lá no juízo final, no dia do julgamento, se abrirão os livros e as pessoas serão julgadas pelo que elas fizeram, né? Pelo que elas fizeram neste corpo. Então, nós devemos ser as pessoas que sabem o que faz. Então, devemos procurar o conhecimento, a verdade, né? Eu gosto muito do livro de Provérbios, né? É uma fonte de sabedoria, que eu oro a Deus, eu peço sabedoria, como cada um de nós deve fazer, porém, eu não fico esperando a sabedoria cair no meu colo, né? Eu vou atrás dela, e eu vou buscar a sabedoria e o conhecimento no livro, conhecimento, porque Oséias capítulo 4, verso 6, Deus diz que o povo dele é destruído por falta de conhecimento. Se você não tem conhecimento, você é uma presa fácil para o diabo. Há um provérbio, né, de Salomão que diz que a pessoa avisada, ela se desvia do mal, mas aquele que não é avisado, ele passa e sofre a pena. E por que ele não foi avisado? Porque ele não quis adquirir o conhecimento, não se preocupou em adquirir o conhecimento. Então, o livro de Provérbios, capítulo 2, verso 7, chega a dizer assim que Deus reserva a verdadeira sabedoria para os retos. E isso é escudo para os que caminham na sinceridade. Se você é sincero, Deus vai te mostrar a verdade, como já mostrou, né? E depois que Deus te mostra a verdade, você deve tomar o conselho de Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14. Paulo diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Então, porque não adianta nada também a pessoa conhecer a verdade e não permanecer. Quantas pessoas são tolas? Elas conhecem a verdade, mas depois elas não permanecem, elas se afastam da verdade. E aí, meu irmão, se confirma na vida dessa pessoa que conhece a verdade e se afasta, aquela maldição que o livro de Hebreus fala, né? Aquelas pessoas que conheceram a verdade, mas se afastaram dela. Para estas pessoas não há retorno, não há mais sacrifício para elas. Então, este é o conselho de Paulo que eu daria para você também, né? Permanece naquilo que você aprendeu, de que você foi inteirado, que você sabe que é a verdade. Pedro nos dá um conselho também. Pedro disse, como é que Pedro? Fala aí, Pedro, como é que você falou mesmo? Pedro disse assim, para a gente procurar fazer cada vez mais firme a nossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Então é isso daí, você conhece a verdade, você é uma pessoa iluminada. Gente, iluminado não é o budista, iluminado é você que recebeu a luz, porque a profecia diz que haveria luz no entardecer, e esta luz iluminou o seu caminho, é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Então, vamos nos exercitar na verdade. Isso nos gasta, sim, lutar contra o pecado nos gasta, mas a gente escolheu isto, né? Chegar na presença de Deus gasto, não enferrujado. Tá certo? Então procura fazer cada vez mais firme, né, esta vocação e eleição, para que a gente no final possa dizer como Paulo: porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde já uma coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim,
mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. A vida é feita de escolhas. Se você está ouvindo esta programação, é porque você fez a sua escolha lá atrás. Qual foi a escolha que você fez? De militar legitimamente, de procurar apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. Eu sei que você, assim como eu, tem do que se envergonhar, que são os nossos erros, nossas falhas, nossos pecados. Porém, lembre-se do que João disse na sua primeira carta, capítulo 2, João disse: filhinhos, escrevo-vos para que não pequeis, mas se pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Também está escrito que, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos limpa e purifica de todo pecado. Então, se nós andamos na luz, então o sangue de Jesus Cristo nos limpa e purifica de todo pecado. E nós não seremos encontrados nus, porque nós tomamos a vestidura de Jesus Cristo, que Isaías falou no capítulo 31, verso 1, capítulo 30, verso 1, Isaías disse: ai dos filhos rebeldes que tomaram conselho, mas não de mim, mas se cobriram com uma vestidura, mas não do meu espírito, para acrescentar pecado a pecado. Isto não é o nosso caso, porque nós se cobrimos com a vestidura de Cristo, que é o Espírito Santo, né? E nós não estamos acrescentando pecado a pecado. O que nós estamos acrescentando é conhecimento a conhecimento, procurando fazer cada vez mais firme a nossa vocação e eleição. Que Deus continue te abençoando, meu irmão, minha irmã. E tenha fé. Você foi amado por Deus, amada por Deus. Como é que eu sei disso? Porque você é uma pessoa separada do mundo. E o salmista, no capítulo 4, verso 3, diz que Deus separou para si aquele que lhe é querido. Você é querido, querida por Deus. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus permitir.